tripulantes! Hoje o nosso convidado é um mega empresário de Alphaville. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre comunicação, sobre política, sobre ter um estúdio de podcast e sobre tudo que revela, tudo que vem por trás da venda, né? Afinal, a gente já falou em outros episódios que a comunicação ela é responsável por 85% do nosso sucesso. Então vamos falar com mais um expert nesse assunto. Estamos aqui com Jefferson Cassundé. Seja bem-vindo ao Mooncast. Fala pessoal, boa noite, boa tarde para quem vai assistir agora no domingo, para quem vai assistir depois. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha história aí. Vamos conversar bastante, porque assim, a gente já sentou aqui faz uns 10 minutos, ele já me contou que faz parte de 1 milhão de coisas. E eu gosto de entrevistar a gente assim, né? Aqui no Mooncast a gente acredita que o empreendedorismo é o que a gente faz para transformar a sociedade ao nosso redor. Qual que é a nossa contribuição? Não é abrir CNPJ, e sim realmente fazer negócios que solucionem problemas reais. E eu acho que um dos maiores problemas da humanidade, assim, neste momento, né, que a gente tá, é que muita gente está conseguindo expandir muito a comunicação e outras pessoas têm muita expertise, mas não sabem nem como falar com o público, nem como chegar até um público. Então a gente vai começar aqui falando sobre como é que você entendeu, né? Em que momento foi uma virada de chave na sua cabeça de que faria sentido abrir um estúdio de podcast? Vamos começar com esse assunto, porque depois a gente vai aprofundar em toda a sua história, em toda a sua trajetória, e vamos passar pela política, que sempre tem uma polêmicazinha aí, né? Sempre. É verdade. Empreender no Brasil não é fácil, né? Às vezes as pessoas não têm essa visão. Eles acabam pegando alguém como referência e falam, eu quero ser essa pessoa. E às vezes não sabe o que a pessoa fez para chegar onde chegou, né? Eu acho que, já entrando um pouco na política, falta um pouco de políticas públicas voltadas para empreendedorismo, sobre educação financeira na base, né? O empreendedor, ele acha isso que você falou, vou abrir um CNPJ, mas tem muita coisa por trás, é muito difícil. Então, assim, eu venho da área de comunicação, né? Desde os meus 17, 18 anos. Meu pai, ele fundou um jornal lá na cidade, em Carapicuíba e região, se chama Jornal Cidade em Alerta. E eu brinco bastante, sempre falo assim, não é o jornal sangrento, né? É um jornal regional, onde traz as notícias da região lá. Então eu sempre comecei cedo, trabalhando na parte administrativa, ajudando, escrevendo matérias. E eu sempre quis fazer um diferencial. E eu acho que a partir da pandemia, a gente começou a ver a questão do podcast, de entrevistas e tal. E eu sempre tive essa vontade de abrir um podcast pro jornal. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em Santana de Parnaíba, junto com outras pessoas lá na área da comunicação. E aí surgiu essa ideia, vamos montar um podcast junto. E aí vamos montar, juntamos aqui, faz economia, faz o empréstimo, monta o estúdio completo. Foi o que eu te falei, quando a gente terminou de montar o estúdio, a gente fala, e agora, o que a gente faz? Montamos o estúdio e aí você aluga a sala, você tem um local... E o estúdio é um baita investimento, muito, né? investimento. E na época a gente, a maioria ainda trabalhava na prefeitura. Então a gente trabalhava de manhã, de noite ia para o estúdio, ficava lá, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar. E aí surgiu a ideia. Hoje o nosso canal já tem 15 mil inscritos, né? Seguidores lá no Instagram, e a gente começou a trazer convidados lá da região. Então trazia, o cara vinha, sentava, gostava, entrevistava, fazia conteúdo, cortes. E a pessoa, pô, que estúdio legal, como que a gente faz para alugar aqui? Pô, é com a gente mesmo. E aí foi virando. Então, hoje faz 3 anos... ele se paga já, né? Já passaram por lá, a gente já entrevistamos o Edmilson, pentacampeão, Mara Maravilha, que para quem tem aí seus 30 anos já, lembra, quem conheceu a Mara, via ela na TV, né? O Sebastião, garoto propaganda da C&A. Então a gente acabou entrevistando pessoas que do meio artístico e também outras pessoas que geram conteúdo, empreendedores, área da saúde, área de investimento. Então isso foi aproveitar a oportunidade, você está em um local onde você trabalha com aquilo e tentar inovar, tentar criar fatos, criar oportunidades novas aí.
criar mídia também, né, e outros pontos de contato com o seu cliente final. Querendo ou não, o Exatamente. seu negócio, além do podcast ser a propaganda do seu negócio, o podcast também é o seu negócio na prática. Então você Exatamente. tem É, 2 coisas aí. isso. Você vai agregando, né? O podcast em si, hoje em dia, quando você tem um produto, Fala o nome do podcast, pessoal, Alpha Media Cast, toda quinta-feira ao vivo, às 20 horas. Já entra lá no nosso canal, se inscreva Isso e aí. tem muito conteúdo para vocês. Mas é isso que é muito legal. E para muita gente me pergunta: "Pepe, como é que é ter um podcast?", né. No meu caso, eu tive a sorte de ter parceiros incríveis como a Atar, né, a Lola que tá aí por trás das câmeras também, a Mayara que também abriu as portas, Rogério, Alex, todo mundo aqui da Atar, que abriu as portas para o Mooncast, vir para cá. Mas não é todo mundo que tem esse networking, né, não é todo mundo que conhece. Então a pessoa ela fala assim: "Que eu preciso ter para ter um podcast?", porque não é só o estúdio. Sim. Conta aí pro pessoal, o que você precisa ter para ter um podcast de sucesso hoje? Isso é muito legal e assim, né, meu ganho é a questão de você alugar o espaço para as pessoas. Só que assim, muitas pessoas me procuram o meu sócio também, o Mesac, grande abraço, Mesacão, e aí ficam meio assim, melindrosos de perguntar. E eu sempre falo, né, a pessoa fala: "Pô, eu queria montar um estúdio. Como que eu faço para montar? Você me explica? Você me fala? Você me dá algumas dicas?" E eu costumo falar: "Não tem problema, eu acho que, você não pode se você pode ajudar a agregar outras pessoas, eu acho que esse é o caminho". E aí você explica, mas eu sempre deixo muito claro, falo assim: "Olha, o investimento é alto. Uhum. Você pode gravar de várias formas. Se for algo meio amador, você pega 2, 3 celulares que você tem com a resolução boa, você coloca lá, grava. Você precisa ter um programa para fazer, mas se você for montar um estúdio e tal, aí eu falo: vale a pena você gastar um valor aí? Você está disposto a gastar quanto? Ah, uns 5.000. Eu falei: cara, não dá. Não dá. Não tem como. Se você for pesquisar, você vai ver que um microfone desse aqui custa 5 hoje, Hum. né. Então assim, vale a pena você investir, pagar um local, que aí entra o Connection Studio, que é meu estúdio, e você grava, porque você tem toda a estrutura aqui, você tem 4 câmeras, você tem uma TV, você tem uma mesa, você tem 3 câmeras, você tem os cortes e tal. Isso compensa mais e você vai ter um custo menor. E aí eu dou umas ideias, falo assim: "Ó, o que você pode fazer? Ah, você tem um programa que vai ser segmentado? Tenho. É mais fácil você ir atrás de patrocinadores. Com certeza. Então você consegue, vou falar sobre esporte. Então você consegue uma loja de esporte, você consegue camisas para patrocinar, para fazer sorteio. Então você tem que ter uma estrutura mínima. Se a pessoa tem uma condição e quer investir para só gravar o seu, pode também, se tem. Mas se não, compensa muito você procurar dentro da sua região. Existem vários estúdios com vários valores, com que pode te entregar muita coisa, e você fazer o seu próprio podcast, conteúdo dentro de um estúdio, como o Atar aqui também, viu. Não, exato. Tá em São Paulo, Alto de Pinheiros, Isso. vai estar em Alphaville, Temos lá então a gente tem estúdio. também, né. Então, eu acho que o que tem acontecido no momento aqui na humanidade é que existem alguns trabalhos que não são mais tão trabalhosos, no sentido de serem divertidos. Não quer dizer que você não vai ter trabalho para ter um podcast, mas é muito mais divertido. Eu adoro sentar aqui e conversar com pessoas tão especiais. Aham. Só que não deixa de ser um trabalho, Sim. né. Assim como quando a gente fala de uma rede social, o Instagram, a pessoa fala assim: "Ah, mas o tal blogueiro fica lá só filmando a vida dele e ganha dinheiro com isso, que absurdo, enquanto eu tô aqui trabalhando CLT, não sei quantas horas por semana". Não, aquela pessoa, ela demorou para construir uma audiência, aquilo lá é um negócio, então as pessoas elas confundem um pouco. Uhum. Eu acredito muito que antes de qualquer negócio, a gente tem que saber a finalidade. Como é que isso vai te dar retorno em algum momento? E a diferença da mídia, né, é que o retorno ele pode ser direto, né, que é financeiro, como você mesmo falou. Pode ser que venha um patrocinador agora e fale: "Olha, eu quero patrocinar o Mooncast". Aí eu vou falar: "Olha, são essas as cotas de valores", e a pessoa vai entrar e aí vai ter um retorno direto. Mas também pode ter um retorno indireto, que é abrir portas em outras áreas da sua vida, né. Então, por exemplo, você deu o exemplo de corretores de imóveis. Sim. Um corretor de imóvel nem sempre ele vai ter um patrocínio, mas só dele ser visto
muitas pessoas vão procurar ele nas redes sociais e quanto mais ele conseguir divulgar o que ele está vendendo, ele vai ter um retorno indireto daquilo. Então, eu acho que o podcast ele é um tipo de mídia que pode gerar um retorno direto ou indireto, né? Quando você fala sobre um podcast, eh, tendo o seu, você sabe que a sua imagem fica cada vez mais conhecida. Sim. Com a sua imagem cada vez mais conhecida, isso te abre outras portas também. E hoje, qual que é a maior porta que você quer abrir? Olha, legal isso aí que você perguntou, bem bacana. E um pouquinho antes, o podcast em si, ele pode trabalhar de 2 formas, né, você, se posicionar de uma do jeito que você quer, e que traz também você traz, credibilidade para aquilo, né. Bom, hoje eu o podcast em si, ele me traz essa visibilidade bem bacana, e eu procuro trazer, como eu sou de formação da área comunicação e jornalismo, eu gosto muito de me posicionar como um porta-voz, né. Eu tenho o Alpha Media Cast, que é o programa que eu entrevisto junto com os meus sócios lá, e eu tenho um outro canal chamado Café com Cassundé, aonde eu entrevisto, autoridades da região. Hoje em dia as pessoas, elas estão muito desacreditadas a políticos, né, e de fato a gente vê aí a situação, muitas pessoas acabam, eh, criando projetos e leis de para si próprio, né, e não se preocupando com a população. Mas eu procuro trazer muita questão do que de fato esses políticos estão fazendo. "Ah, mas eles só têm coisa boa", não, tem muita coisa que tem que Uhum. ser feito, né. Então, são críticas, através do meu jornal que eu trago, críticas construtivas para mostrar, porque quando ou às vezes a pessoa é um prefeito, ele acaba sendo blindado por pessoas que ficam lá só elogiando, e Uhum. não mostra a realidade. Às vezes, um exemplo, bem simples, assim, é um buraco na rua. "Ah não, mas só tem um buraco lá". Pô, mas aquilo gera, desconforto, pode um carro passar lá, Um furar um pneu, acidente. um acidente, alguém se machucar. Então, às vezes, as pessoas acabam não mostrando essa realidade e acham que é simples. Então, eu procuro me posicionar muito como um porta-voz, de trazer tanto coisas positivas que acontecem na cidade, na região, como também coisas negativas, mas no intuito de mostrar, fiscalizar, mostrar para a população e para as autoridades que, ó, aqui precisa ser cuidado. Ah, vai resolver do jeito que eu quero, do jeito que a população quer? Não, mas precisa ter um respaldo, as pessoas saber. Então acho que muito isso, o podcast ele te dá um norte e te mostra qual vai ser o seu local aí, onde você vai se posicionar. É bem legal você falar sobre isso, porque eu acho que a gente tá num lugar em que a atenção, né, é uma das moedas mais valiosas que tem, que na verdade é uma fração do tempo, que esse sim é a nossa moeda mais valiosa do mundo, né. Sim, E aí, o que que acontece? Às vezes tá todo mundo direcionando a atenção pra algo que um político tá fazendo de ruim, né, tá todo mundo falando sobre isso, porque vende mais, a gente sabe que vende mais, né, você fazer um sensacionalismo em cima de algo que o político esteja fazendo de ruim. E aí tem um cara muito bom, que tá tentando aprovar há anos algum projeto, que é muito bom para a população, só que ninguém tá prestando atenção nesse cara, porque tem um negócio aqui que tá todo mundo falando sobre. E aí esse cara, ele não consegue votos, ele não consegue visibilidade, ele não consegue apoio, ele não consegue aprovação. Então a gente às vezes foca muito no negativo, e a gente esquece de dar força para aquilo que poderia ser muito maior. Que poderia resolver alguns problemas, mas a gente sim. não dá essa força, né. Na verdade, na área do jornalismo em si, eu vejo isso, né, as pessoas gostam muito de matérias sensacionalistas, Sensacionalistas. é drogas, é roubo, é morte, e eu procuro não mostrar isso. Ah, e isso acaba fazendo com que o meu jornal fique um pouco pequeno? Fica. Mas assim, eu prefiro mostrar coisas positivas, Uhum. mostrar ações que a prefeitura tem realizado. Eu tenho buscado, mostrar a questão de obras. "Ah, tá fazendo uma obra aqui". Lá em Carapicuíba, a gente tem uma obra do calçadão da cidade. Está sendo um transtorno muito grande para a população e para os próprios comerciantes, né. E aí foi engraçado que eu fui entrevistar alguns comerciantes e eles falaram assim: "Eu não quero falar porque tá me dando muito dor de cabeça isso". Não mostra. Só que assim, eu procurei, né, eu não sou situação nem oposição lá na cidade, eu procuro
mostrar o Jefferson Cassundé jornalista, imparcialidade. Tem coisa aqui acontecendo? Vamos mostrar. Mas pode ter críticas positivas como negativas. E muitas pessoas lá, na verdade, todas as pessoas que eu fui conversar, ninguém quis dar entrevista. Fala, cara, isso aqui tá me trazendo transtorno. E é verdade, né? Só que aí eu conversei com eles e falei assim, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, para melhorar, piora. Aí isso é verdade. Só que hoje a gente acaba não tendo, e isso é uma dica, a prefeitura, o poder público lá, acaba não dando um incentivo. Vamos aqui diminuir os impostos para os comerciantes, porque estão vendendo menos. Você está numa região lá, que é onde é o comércio maior da cidade, lojas e tal. Só que tudo sujo, empoeirado, as pessoas não vão, acabam não indo. Então eu procuro sempre mostrar esse lado da história. O fato em si é uma obra, um investimento, vai melhorar e tal, mas não tá bom hoje, eu não tenho como falar, tá ótimo. Não, mas eu tô mostrando pelo menos a realidade que acontece lá. Então eu acho que esse sensacionalismo, para muitas pessoas vendem, não estou falando que está errado, cada um tem um jeito de trabalhar em um perfil. Eu procuro não mostrar desse lado, tanto no Café com Cassundé, como no Alpha Media Cast. Eu acho que a gente acaba trazendo conteúdos que agregam, de fato, que vai fazer você melhorar 1% na sua vida, que vai trazer coisas positivas que está acontecendo na cidade, coisa na área da saúde, coisas de empreendedorismo, finanças. Acho que isso agrega bastante também para várias pessoas. E falando nisso, assim, né, em comunicação, por que você acha que a política, por exemplo, eu não tô falando de todos, porque tem uma galera da política que sabe muito bem, né? Se você mesmo deu o exemplo do Manga, que ele sabe utilizar bastante, o prefeito de Sorocaba, né? Ele sabe utilizar bastante as redes sociais a seu favor. Mas por que a maioria dos políticos ainda não entendeu como se comunicar com a população, sendo que tem uma ferramenta tão poderosa como o Instagram, ou, sei lá, até mesmo o TikTok, o Facebook? Por que a maioria das pessoas ainda não entendeu, ainda continua panfletando no Instagram? Porque é verdade, é o panfleto. Eu acho que falta um pouco de estratégia, né? E de procurar. Ninguém sabe tudo. Todo mundo precisa, todo dia aprende um pouco mais, né? Eu acho que falta a questão da pessoa achar que sabe tudo e não procura entender e analisar o seu cenário, o seu segmento, né? O Manga, eu acho que não, eu acho que ele faz um trabalho excelente. Lá, como temos aqui na região também o Rogério Lins, que é prefeito em Osasco, e hoje é secretário de esporte na cidade de São Paulo. É um político tiktoker, igual falam hoje, né? Que se vende muito bem. E aí acaba mostrando, nem tudo é perfeito, que nem ele, o Manga, ele vende uma política pública legal que acontece na cidade, que parece que é o Jardim do Éden, que lá não existe nada de errado. Coca-Cola gratuita nos ônibus. Café, agora eu vi essa semana passada, ele servindo café cappuccino nas principais, aí você imagina o jeito que ele vende na cidade toda. Não, são pontos estratégicos da cidade, e é o dia todo? Não, vai chegar uma hora que vai acabar. Só que a ideia que ele vende parece que é a cidade perfeita. Vamos morar em Sorocaba. Virou meme, mano. Virou meme, é uma cidade perfeita, o Jardim do Éden. Então, eu acho que ele é uma pessoa muito estrategista, muito inteligente, que tem uma equipe muito boa também, que consegue vender essa ideia do conteúdo, do produto, da cidade. Então, eu acho que falta uma questão das pessoas, em qualquer segmento, explorar mais essa ideia. Eu acho que vai chegar uma época que vai ficar muito obsoleto. Muitas pessoas já vão fazer a mesma coisa e tem que surfar nessa onda agora e aproveitar esse momento. Eu também acho. Eu acho que, na verdade, assim, não é todo mundo que tem o dom para se comunicar e não é todo mundo que quer também. Sim. Né? Mas a boa notícia é que a maioria não está fazendo, então a concorrência é muito pequena. É que a gente acha que tem muita gente fazendo, porque a gente só vê quem tá fazendo, óbvio, a gente não consegue ver quem não tá fazendo. Você não tá fazendo, você não tá sendo visto, você não tá, né? Então a gente acha que é muita gente, mas perto de quem não está fazendo, acaba sendo pouquíssimos profissionais. E não é só isso, né? Muitas vezes é o que eu sempre falo. O que tem por trás de tudo aquilo? Tem uma equipe, tem um custo. Tem vou fazer o que o Manga tá fazendo e vai... Não, às vezes não vai viralizar. Por quê? Porque tem um tráfego. Então, tem uma equipe lá que faz a postagem, que faz as artes. Então, existe tudo mas você tem que começar.
Você tem que iniciar. Eu acho que o primeiro passo é você se qualificar e estudar, ir para o seu nicho, o que você está procurando e tentar fazer o melhor. E é muito engraçado, eu sou meio ansioso, né? E aí, Você faz pouca coisa também, né? pois é. E aí, quando a gente fala, é mais fácil do que você viver na prática. Mas o que eu sempre falo, e falo isso pro meu sócio, muitas vezes a gente batia muita cabeça, brigava muito, discutia muito por causa do negócio. E aí você fazia o negócio e falava, puta, não ficou bom, não ficou legal, e você se cobrava. Mas você que está começando, acho que se eu pudesse deixar uma dica aqui, é assim, faça o seu melhor sempre, né? E seja crítico de você mesmo, mas crítico com uma crítica construtiva. Fiz aqui, o que eu posso melhorar? Com o pé no chão, não adianta você falar, eu queria ter algo fora do comum. Não, vamos com o pé no chão. O que dá para melhorar? Dá para melhorar isso. Então, no próximo, eu vou tentar ir melhorar. E aí você vai ver que, aos poucos, você vai entregando um conteúdo melhor, você vai entregar um serviço melhor, e assim todo mundo começou. A pessoa que está lá no topo já, ela passou por tudo, por fases, né? E ela foi melhorando aos poucos. Não está lá do jeito que está hoje. Tudo teve um começo para chegar onde chegou. E que volta naquilo que você falou no início, né? Tem muita gente comparando o palco dos outros com os seus bastidores. Né? Aí a pessoa tá lá viralizando. Gente, não adianta você fazer o mesmo vídeo que o cara que já é mega conhecido por todo mundo, né? É diferente. É igual, tipo, pegar e falar assim: não, olha, eu vejo o Joel J fazendo, vou fazer igual que vai dar bom. Não, o Joel J é o Joel J. Quem era o Joel J lá no início? Aí você pode até se inspirar, mas até você ser o Joel J de agora, não faça o que ele tá fazendo agora, faça o que ele fez lá naquele início, né? Sim. Naquele início. E se eu pudesse, assim, falar para qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer negócio, invista em mídia. Porque hoje em dia, quem ganha é o mais conhecido. Sim. Não, nem sempre é o melhor. Se você for o melhor e o mais conhecido, melhor ainda. Exatamente. Exatamente. Melhor ainda, melhor ainda. E aí você falou para mim que você já foi candidato também. Fui candidato a vereador em Carapicuíba ano passado. Não, e a política é uma loucura. Eu não tinha ideia de que a política era uma loucura. Eu fazia faculdade de Direito. E aí, eu só contando assim, eu queria trabalhar em órgão público primeiro, depois em empresa e depois em escritório, para ter as 3 visões. E um dos órgãos públicos que eu fui estagiar na época era a Coab, e era no Martinelli, no centro de São Paulo. Foi a época que eu mais fiquei próxima à política. A gente ia para a cidade de Tiradentes, né? Ia para vários lugares em época de eleição. E aí que eu tive noção do que era política, porque eu nunca, na época eu tinha, sei lá, 20 anos, eu não tinha noção antes do que era política, do trabalho que tem. Quando você tá sendo candidato, você não tem final de semana, não tem nada, né? Não tem vida. Não tem vida. O que deu na sua cabeça de se candidatar primeiro? A minha família vem já de berços de política, né? Eu nasci em 91 e 92, meu pai já foi candidato em Carapicuíba. Ele foi vereador por 4 mandatos na cidade, foi secretário de Cultura, secretário de Comunicação, secretário de Obras e de Serviços Municipais na cidade. Então, desde pequeno eu vivenciei a política. Em 97, lá a gente tem um escritório em Carapicuíba, foi o QG do Geraldo Alckmin. Tenho foto com o Geraldo Alckmin dentro do meu escritório lá. Na época ele era vice-governador do Mário Covas. Então, desde pequeno, eu participei dessas fases, né? Entregar papelzinho na rua, estar sempre com o povo, ir nas reuniões com meu pai. Então, eu sempre vivenciei isso. Aí, em 2016, foi a última campanha que ele veio como candidato. Aí, de 2016 para cá, a gente começou a trabalhar mais só nos bastidores, né? Eu fui para a área da comunicação, não quis me envolver muito na política, como candidato em si. Ajudava, participava bastante e tal. Só que quando a gente fala muito assim, quando o mosquitinho da política te pica, não tem como você sair dela. E você vivencia no dia a dia, né? Então, eu sou voluntário numa ONG lá na cidade, onde a gente faz um trabalho dentro das favelas, e muitas vezes você vê que você depende do poder público para algumas ações, para algumas políticas que são realizadas. Se você acaba não tendo esse poder ou não tendo contato com as pessoas, você acaba não conseguindo desenvolver um trabalho legal. Então foi aí que
2022, eu participei de uma campanha governo do estado, na parte de estratégia, e aí me veio a vontade de novo de me preparar para ser candidato. Aí eu tive 2 anos para se preparar. E nisso eu fui trabalhando, fui tocando meu jornal, com o podcast, com o café, fazia o Café com Cassundé, entrevistava prefeitos da região, fui pegando a visibilidade na região e depois fui direcionando para Carapicuíba, né? E aí eu vim candidato o ano passado, 2024, mas é bem complicado, assim. Acho que pela minha primeira eleição, eu tive 614 votos lá na cidade. Fiquei um pouquinho distante, né, do último, do último colocado que entrou como vereador, mas foi uma experiência muito boa, muito legal. Você andar pela rua, você conversar com a população, entender a realidade deles, né, o que eles precisam de fato, e desenvolver alguns trabalhos, alguns projetos, defender algumas bandeiras. Eu defendia muito a bandeira da cultura na cidade. Hoje a cidade tem quase 450 mil habitantes, a gente não tem um teatro. O teatro que a gente tem é fechado. Então eu acabei sendo oposição à atual situação na cidade. Então eu mostrava o que estava de errado. Existiam políticas públicas lá, coisas que deveriam ser feitas e não eram feitas. Eu acabei estando na oposição. E hoje eu vejo de uma forma positiva que algumas das bandeiras que eu levantei de críticas construtivas de que, olha, isso aqui precisa melhorar, hoje o governo ele atendeu, não que fui eu que fiz, mas foi bandeiras que eu levantei que é a favor da população. Cursinho pré-vestibular para jovens, não tinha em Carapicuíba, foi fechado. Atual gestão, 8 anos sem ter isso, foi uma bandeira que eu defendi. Vereadores também hoje defendem essa questão, hoje já voltou. O teatro ainda não, mas a gente tem fé aí de que vai acontecer coisas positivas. Então eu vejo que a questão de entrar na política é de fato para você conseguir agregar e trazer coisas positivas para a cidade. Eu acho que é importante. Eu acho que, no geral, todos deveriam se envolver mais com a política, entender mais a política, porque é uma forma de você cobrar mais os seus direitos e seus deveres. E de você entender também, né? O que tá acontecendo na sua rua, o que tá Sim. acontecendo no seu bairro, o que tá acontecendo no bairro vizinho, é consequência de algo que talvez você tenha votado a favor e você nem saiba, né? Exatamente. Eu vejo que antigamente os políticos eles tinham que fazer muito, não que não façam, ainda fazem o tal do santinho que polui muito as ruas, né? Outdoor, né? Dependendo da cidade que você tá, tem muito outdoor também, propagandas políticas em pontos estratégicos. E agora não, a gente tem rede social, né? Então, Sim. muitos políticos fazem a campanha voltada muito para o digital. Muito, muito mesmo, né? Antigamente a gente tinha aqueles políticos que estavam sempre na mídia, estavam sempre na televisão, que tinham esse acesso. Vou dar um exemplo de um cara chamado Paulo Maluf. O Maluf, ele... Aliás, eu nem sei como é que tá o Maluf, né? Mas é um cara que eu lembro que ele estava sempre na televisão e ele convencia, as pessoas eram malufistas, né? Sim. Convencia as pessoas, né? Independente do que você acha sobre o Paulo Maluf como candidato, do que ele fez, do que ele não fez, da obra que ele fez, do que ele não fez, o cara falava bem. Sim. Ele falava muito bem, né? Ele tinha um poder de persuasão, ele era um Muito grande. político mesmo, né? Ele conversava em qualquer roda. Tinha um quadro do CQC, não sei se Eu você ia lembra falar disso. Fala na cara. Nossa! Foi o melhor. Não, era o do Maluf. Foi O Maluf, ele era, alguém tava falando mal dele, aí o cara falava assim, mas você falaria isso na cara dele? A pessoa falava, falaria. Aí ele sai da van. E ele já sai abraçando, meu querido, Por que você não gosta de mim? Fala pra mim, o que eu te fiz? Você não conhece? Como é que você veio até aqui? Aí a pessoa vai falando o caminho, então, obra de Paulo Maluf. Exatamente. Ele vai falando, né? Mas não, o Maluf, se ele tivesse agora com uma rede social, Nossa, cara, ia estourar. Estourar, entendeu? Ele tem os pontos positivos e negativos dele, né? Mas, assim, politicamente, você analisando ele foi um cara que desenvolveu a cidade de São Paulo. Faria Lima, Tietê, Congonhas. O pessoal fala, você é louco, por que você vai fazer uma rodoviária aqui? Vou fazer uma rodoviária aqui, vai dar tudo certo. E hoje hoje tá pequena. Mas ele desenvolveu a cidade de São Paulo. Ele foi um cara que ele foi um gestor. Teve seus lados negativos? Teve bastante.
mas foi um cara que desenvolveu a cidade, assim, de uma forma para 50, 60 anos. E ele conquistava na comunicação, né, isso que era a minha mãe conta que eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, ainda não estava no colégio, né, a minha mãe falava que eu falava, quando eu tinha 5 anos, que eu queria estudar no colégio do Maluf. E na verdade não era o colégio do Maluf, é porque ele ia votar no Dante. Que era o Ah. colégio que eu depois vinha estudar, né. Aham. Mas ele ia votar, tipo, não era o colégio dele nem nada, mas como eu via ele na votação e um monte de gente em volta dele, eu com 5 anos pensava que era o colégio do Virei Maluf. fã do Paulo. Então Eu quando antes de eu tirar o título de eleitor, eu falava assim: "Eu quero tirar o título para votar no Maluf". Para deputado, eu queria votar no Maluf para deputado. A minha avó tem 93 anos, ela fala até hoje, ela não precisa mais votar, mas ela Uhum. fala assim: "Se o Maluf se candidatar, eu saio de casa para Pra votar, votar. com certeza, eu saio de casa para votar". Então até hoje ela é do Maluf e tudo, Malufista. né. E assim, agora alguns políticos entenderam essa sacada e estão criando uma legião de fãs, Sim. né, a gente vê Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira tem fãs. Uhum. Se Bastante. você for pensar, até o próprio Bolsonaro tem fãs, Lula tem fãs, Uhum. né. Alguns outros não têm, só tem a parte política mesmo, né, Sim. então, por exemplo, o Haddad eu não vejo ele como um cara que tem fãs, eu vejo muita gente que votaria nele, que acha ele um cara muito bom, né, que admira ele e tudo, mas eu não vejo ele com uma comunidade de fãs, né. E aí eu não tô nem discutindo o lado político, eu não tô falando do que ele fez, do que ele não fez, tá Uhum. gente, não é essa questão, a gente tá falando aqui de comunicação. Até porque, se o seu político favorito fizer a melhor coisa do mundo e não souber comunicar, Não vai ter êxito. não vai conseguir, É. entendeu? Então tem muito isso de criar esse ponto de Essa legião, né. contato É. mesmo, né. Eu acho isso muito difícil, sabe. Eu acho que você vê o movimentos indo nessa área de político, né. MBL, existe um segmento para isso. E dentro do MBL existe várias pessoas, só que nem todos, assim, são tão blogueirinhos, né, não tem um segmento. Por isso que eu acho que ainda tem que ter esse equilíbrio. Eu fui candidato, mas eu estive na rua com propostas, com papel, com jornal, entregando de casa em casa, mas usava também a rede social para mostrar. Então tinha um equilíbrio. Tinha um alcance legal dentro da minha realidade, hoje eu não me identifico como um tiktoker nem nada. Entrego conteúdo, mostro cortes, coloco matérias, que é meio segmentado, né. Eu tenho o lado político, tenho o lado empreendedor e tenho o lado do voluntariado. Então são 3 áreas aí, Sim, de quem é terrível. o Jefferson, né. Mas eu tento trazer no dia a dia mais ou menos essas características, essas ações. Mas você acaba não se tornando para a área política. Eu não ganho eleição pela internet. Você precisa ter esse equilíbrio. É importante ter para você aparecer, você ser visto, mas precisa ter esse equilíbrio de, para a política, né, estar na rua, reuniões, Sim. visitar as pessoas, conhecer. Então é muito tem que ter esse equilíbrio, né. Mas é que o que eu percebo, né, eu lembro na época da política que a gente ia em cidade Tiradentes, né, aí estava um candidato, ele ia lá, todo mundo batia palma pra ele, todo mundo não sei o quê, todo mundo tal. E aí depois, no dia seguinte, ia o candidato de outro partido e o pessoal fazia o mesmo auê, né, e eu acho que a rede social ela faz com que as pessoas continuem, te seguindo, te acompanhando e te dá a chance de dar uma devolutiva também pra sociedade, né, sobre aquilo que você falou que você ia fazer. Então, por exemplo, quando as pessoas o Jeff vai pra rua e fala que vai ajudar a tal causa social, aí fica na minha cabeça: "Ah, o Jeff falou que ia ajudar, bacana". Só que daqui uma semana eu já esqueci. Agora se eu abro meu Instagram e tá lá o Jeff ajudando, eu falo: "Pô, que legal, ele falou que ele ia Ajudou. fazer, ele É. ajudou mesmo". Aí na semana seguinte tá lá ele de novo, eu falo: "Ô, esse cara é ponta firme, deixa eu votar nele, né". Tem até uma pesquisa da Meta que fala que você tem que aparecer de 2 a 3 vezes no feed de alguém pra pessoa tomar a decisão de começar a te seguir. Então você não, né, você já não conquista de primeira. Sim, eu costumo dizer assim, ó, não adianta você, na área da política, você aparecer nos 45 dias de eleição, porque a pessoa já está bombardeada de várias outras informações. Se você não tem uma constância de você mostrar o seu trabalho, que eu acho que é muito o que hoje
muitos políticos acabam errando, é isso, é achar que só tem que mostrar o que fez nos 45 dias, né? Se você mostrar o que você está trabalhando, você ter uma assessoria de imprensa, ter alguém que te acompanhe nas reuniões. Então, assim, você postou no Instagram. Hoje, a ferramenta maior é o Instagram, as pessoas veem no Instagram. Uhum. Carapicuíba é Facebook também. Se você não posta lá e você não tem uma equipe que divulga o que você faz em outros segmentos, você vai acabar sumindo. Quem aparece mais, quem vai ter mais visibilidade é aquele que continua os 4 anos Com trabalhando. certeza, com certeza. E isso na área do empreendedorismo também. Se você não aparece constantemente, se você não mostra o seu trabalho, se você não vende o seu serviço, você vai ficando para trás. Outras pessoas vão sair na sua frente. É que eu acho que diferente da política, o empreendedor, ele tem a chance de crescer na rede social sem precisar dessa equipe gigante, Uhum. né. O empreendedor, ele pode começar com o que ele tem, ele, um celular na mão, uma boa estratégia de marketing, ele já começa a crescer. Começou a crescer, óbvio, invista em si mesmo, Invista. né. Invista aí você pode ir para um tráfego até, ou contratar uma agência, entrar em mentorias, investir no seu negócio e, enfim, ir crescendo e escalando. Por exemplo, você pode colocar alguém para editar o seu vídeo, você pode começar a pagar para ir em algum podcast, ou até mesmo criar um podcast, né, aí você começa a investir, mas você não precisa começar, você não precisa começar gigante, você pode começar com o que você tem na sua mão, né, que é criando conteúdo útil para as redes sociais, porque conteúdo inútil a gente já tá Bastante cheio, também, né? já tá cheio, né. E Jeff, hoje você tem a questão do podcast, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho social também. Show de bola. Eu virei voluntário. Na verdade, eu vim de berço sou batizado na igreja adventista, né? Então a gente tem muito trabalho social onde a gente já realizava durante a semana, finais de semana, as ações sociais. E eu cresci muito com essa questão do voluntariado. Em 2023 eu tive uma experiência muito bacana, onde eu fiquei 13 dias na Missão Amazônia. Foram 13 dias lá em Manaus, dentro de uma comunidade ribeirinha, né, como voluntário. Então eu sempre gostei muito disso, desse lado social. E aí eu encontrei essa ONG, é uma amiga minha, a Esther, onde ela que fundou a ONG, né, há 10 anos atrás. Hoje a ONG se toca sozinha, tem mais de 240 voluntários, né, presente, e a gente faz esse trabalho dentro das favelas em Carapicuíba. Ações sociais, voltado para crianças com recreações, mas também voltado para a área educacional, né? Sempre procurando ser uma ponte para aquelas pessoas, dando oportunidade. Então, tem o lado da recreação, mas tem também o lado da educação. Às vezes, o que falta para as pessoas é uma oportunidade, né? Alguém esticar a mão, dar o braço e falar: vamos, você quer? A gente vai te ajudar. Então, dentro da ONG, ela tem vários braços. A gente tem o RH, dentro do Chique RH, onde a gente ajuda. Quando a criança sai da idade dos 14, 15 anos, que passa daquela fase de brincar, ela não quer mais participar. Então, a gente criou dentro da ONG o RH. Então, a gente elabora currículo, a gente fez parceria com o CAA, onde pessoas da ONG a gente indicava para o CAA para conseguir o primeiro emprego, né? Fez parcerias também em relação a aulas de tênis gratuitas dentro da favela, que é o Raquetes para a Vida. Foi através da política. Eu, quando trabalhava em Santana de Parnaíba, entrevistei um rapaz que fazia um trabalho no Cururuquara, o último bairro da cidade, bem afastado, com aulas de tênis gratuita. Eu encontrei ele em 2023, falei para ele, falei: cara, eu faço parte de uma ONG assim, 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 é muita criança. Ele falou: cara, eu só vou aonde é uma situação muito precária. Eu falei: então você vai gostar de lá. E aí a gente levou ele lá na favela, tem uma quadra abandonada, ele se encantou e falou: eu vou dar aula de graça aqui para as crianças. Olha que legal. Então foi um trabalho que a gente conquistou através da ONG. E a raquete, bolinha? Tudo pelo projeto Raquetes para a Vida. Instrutores, raquete, bolinha, a raquete, uniforme, lanche. Então a criança vinha
e tinha o direito Que a legal. treinar de graça. Ah, todo mundo vai virar jogador de tênis? Não, mas se você conseguir mudar, transformar, impactar a vida de uma criança, de sair daquela realidade dela para ir para o tênis, ou para ser um auxiliar, ou para trabalhar, que tem uma oportunidade, isso já está fazendo a diferença, né? Então E o isso esporte impacta. gera disciplina Disciplina, exato. e N fatores também, E tira a pessoa da ansiedade, depressão, né, tudo, por das exemplo, drogas, de das coisas drogas, ruins. exatamente. E aí traz, e é isso que você falou, né? O Adrian, posso até indicar ele para vir aqui fazer o podcast com você também. Pode chamar, tá convidadíssimo. Ele, ele é um cara muito rigoroso, coração enorme. Ele via as crianças, chorava, se emocionava e tal. Mas é assim, ó, é 8 horas. A criança chegava atrasada, não ia. Ó, não vem. Semana que vem você vem, na quinta-feira você vem, chega aqui 8 horas. O pessoal as crianças começaram a ter a disciplina. Preciso chegar cedo. Às vezes era 7h30, já estava lá esperando. Por quê? Porque não queria perder. Então você cria uma cultura diferente na vida das pessoas, se impacta, de Nossa, que fato. legal, que legal. É. E aí eu faço parte dessa ONG há quase 4 anos aí, as ações acontecem aos sábados, então cada mês existe uma ação diferenciada, a do maio a gente fala sobre o maio amarelo, então as ações são voltadas à educação, então não é só o brincar, você tem atividades com as crianças, onde cada voluntário ele entende a necessidade e pós os eventos os voluntários voltam na casa das crianças para entender. Ó, a gente está vendo aqui que o seu filho está com dificuldade de escrever. Então, meu filho não está na escola. Bom, então a gente vai atrás da Secretaria de Educação do Estado, porque seu filho tem que estudar. Então a gente dá esse apoio também para as Que crianças, né, para legal, as famílias. parabéns. Legal. Tem uma entrevista que a gente fez aqui no Mooncast, aqui na segunda temporada, que é a que a gente tá agora, com uma pessoa, uma grande amiga minha chamada Guilhermina Abreu. A Guilhermina é CEO de uma ONG chamada Embaixadores da Educação. Não sei se você já ouviu falar no CRI o Impossível, mas é a maior sala de aula do mundo para alunos de escolas públicas. E nessa aula, a gente faz a maior aula empreendedora, né? A gente chama pessoas que saíram de escolas públicas e hoje são extremamente bem-sucedidas para dar aula no estádio de futebol. Então, é um time de 11 pessoas. Então, já foi a Boca Rosa, Babu, Condzilla, Lázaro Ramos, né? A Thelminha, Gustavo Tubarão. Tem muita gente que já foi mesmo, passou pelo CRI. E cada vez é em um estádio diferente. Então, a última vez foi no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? Onde também eles fizeram uma caravana para ajudar o pessoal das escolas públicas que foram devastadas com as enchentes, né? Então, não foi por acaso que foi lá, né, no Beira-Rio. Mas essa aula é transmitida ao vivo para o Brasil inteiro. Show de Então, bola. todas as escolas, todo mundo se reúne para ver. E você falando aqui de prefeitura, né, no último CRI, eu tentei entrar em contato com várias secretarias de educação, porque a única coisa que a gente queria era mandar para as escolas a transmissão do CRI. E nem isso eu consegui, tá? Nem, a gente teve que fazer vamos aí, vamos todo mundo se juntar, fazer meio que assim. Mesmo assim, foram mais de 250 mil alunos inscritos, bastante gente, né, Brasil inteiro. E aí depois dessa aula, né, que é o CRI Impossível, que fica o dia inteiro, né, e aí depois dessa aula começa com um projeto junto com os embaixadores da educação, em que os alunos criam projetos empreendedores. E aí, se você quiser saber mais, assista a entrevista com a Guilhermina Abreu aqui no Mooncast, que a Gui é super minha amiga também. E Legal. eu já tô com eles desde 2020, além disso também na casa do Zezinho. E aproveitando aqui o gancho, caso esses alunos, essa galera aí precise de aulas sobre como crescer nas redes sociais, como formar um negócio a partir do Instagram, eu já tô me voluntariando aqui Pô, que também, legal, tá? bacana. Pra mim vai ser um prazer, vai ser uma honra mesmo, porque eu acredito que a transformação do digital é muito grande na pessoa, na mentalidade, Sim. em tudo. Então, eu já vou começar na casa do Zezinho fazer isso também. Massa. No CRI Impossível, os alunos já me seguem em tudo, e aí também tô abrindo aqui a possibilidade para isso acontecer. Show de bola. Porque eu acredito muito, assim. Meu sonho é lotar uma sala de alunos de escolas públicas e falar: vem cá, deixa eu ensinar uma coisinha aqui de Instagram para você que vai mudar a sua vida. É legal, é transformar, impactar. Eu acho que nessa questão, a gente se doar e é muito importante.
E aí você dá essa oportunidade para as pessoas, a pessoa tem que querer também. Isso vai impactar. Às vezes ela precisa de uma ajuda, de uma possibilidade, de um braço esticar. E eu acho que a questão das ONGs, de voluntários, de fazer a diferença, isso eu acho que o mundo não está pior do que está, porque existem pessoas que têm esse coração de querer ajudar, impactar e mudar e transformar vidas. E transformar uma vida não é a quantidade, é sim a qualidade de fazer a Exato. diferença na Você vida dá das o seu melhor pessoas, ali e é isso. né. Você não precisa de uma multidão, você não precisa de 1 milhão de seguidores. A sua mensagem tá chegando na pessoa que tem que te ouvir. Sim, É isso, sabe. Aí depois a gente vai exponencializando isso, mas o foco tem que ser a sua mensagem chegar em quem precisa te ouvir. E exatamente. eu acho que hoje a gente deu várias mensagens muito legais aqui. Nem vi o tempo passar, mas eu, assim, eu fiquei muito feliz. Lola, muito obrigada. Hoje o convidado foi indicação da Lola, então a Lola, além de fazer a mágica por trás das câmeras, ela trouxe um convidado incrível para bater um papo aqui com a gente no Mooncast. Jeff, eu te agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua presença e pelo trabalho lindo que você está fazendo aí, que você está co-criando com toda a sociedade. Com certeza é muito legal ouvir pessoas que estejam nesse propósito de vida. Parabéns, viu? Show de bola. Obrigado aí por me receber, por falar um pouquinho da minha história. E passou muito rápido mesmo, né? A gente vai conversando, falando, entra em vários assuntos. Mas agradecer a todos vocês aí que estão inscritos, que estão acompanhando aqui. Já, se não segue, já segue. Já faz aí a CTA pra mim. E fique ligadinho aqui que toda semana nós temos aqui vários conteúdos legais, né? Vai, todo domingo o Mooncast, a gente também tá no Instagram, @mooncastbr. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque tudo que a gente compartilha multiplica. E até a próxima semana. Obrigada, Jeff. Valeu, até a próxima.